noite, meus irmãos. Estamos aí mais um dia de estarmos isolados, né? Afastados do convívio social, mas vamos aproveitar aqui as redes sociais, vamos aproveitar a internet para que possamos pelo menos compartilhar da palavra de Deus e termos um tempo diante da palavra do Senhor. Para isso eu queria ler com vocês o texto de 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. O texto nos diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nosso irmão Pedro escreveu àqueles primeiros cristãos que foram perseguidos pelo Império Romano, muito possivelmente pelo imperador Nero. Esses irmãos estavam sendo retirados de suas casas, precisavam fugir para salvar suas vidas, porque a perseguição estava resultando em morte, não numa simples prisão. E, portanto, eles estavam em uma diáspora, ou seja, se espalhando por terras além dos limites do Império Romano, buscando habitar em lugares em que a perseguição não fosse presente, obviamente. Pedro, inclusive, escreve tentando dar conselhos para que aqueles irmãos, por outras razões, não viessem a serem perseguidos também devido a algum mau comportamento, algum tipo de atitude que viesse levantar a ira desses povos, desses lugares novos que eles estavam habitando. Afinal, eles eram apenas forasteiros nesses lugares. Mas é interessante nós notarmos que antes de tratar diretamente dessas questões que Pedro se preocupava, desses conselhos para ajudar esses irmãos a viverem bem nessas cidades, nesses locais distantes de suas cidades de origem, Pedro exalta o ser de Deus, ele exalta a pessoa de Jesus. Ele começa a falar para irmãos que possivelmente até já tinham perdido algumas pessoas queridas: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É de se estranhar num momento como esse que a gente venha falar algo assim, né? Bendito seja Deus. Em regra já entramos com consolo, em regra já entramos com alguma palavra que venha tentar apaziguar um pouco a dor dos nossos irmãos. Mas Pedro exalta o ser de Deus. Pedro tem uma outra visão da situação. Ainda que ela seja realmente perigosa, ainda que as lutas fossem realmente grandes e estivessem causando a morte de muitos dos nossos irmãos ali, Pedro prefere olhar para outra coisa, ele prefere olhar para uma realidade que supera a realidade dos sofrimentos e das tristezas que aqueles irmãos passavam. Ele bendiz a Deus por causa dessa herança que nós temos, porque Deus foi misericordioso e Ele nos regenerou para uma esperança que é viva. Deus não nos regenerou para simplesmente sermos santos. Ele nos regenerou de tal modo que a nossa esperança, as nossas expectativas de vida também fossem renovadas e colocadas em outras coisas que não essa realidade física, palpável, visível e atual que nós vivemos. Então, ele demonstra que pela ressurreição de Jesus Cristo, nós temos a firmeza dessa esperança, porque se Cristo tem nova vida, Cristo ressuscitou para a glória, um dia nós também ressuscitaremos para a glória. Mas ele começa a colocar algumas características dessa herança que nos levam a entender de por que podemos estar tão firmes, por que podemos, numa situação tão complicada assim, permanecermos contentes, permanecermos firmes e inabaláveis em nossa fé. Ele coloca essa herança como algo incorruptível, algo que não pode ser alterado, que não pode ser mudado quanto ao seu caráter,
Aquilo que Deus prometeu vai ser exatamente o que ele vai entregar. Perseguições e momentos difíceis não alteram aquilo que Deus diz, não mudam aquilo que Deus prometeu dar a nós. E precisamos ter essa confiança de que o que nós estamos aguardando de fato, aquilo que Deus prometeu de fato, que é vida eterna, que é salvação, que é uma vida na sua companhia permanente, já sem os embaraços do pecado, isso nos vai ser dado. E isso não tem como ser alterado. Nero não podia tocar nisso. Covid não pode tocar nisso. E ainda ela é sem mácula, portanto ela não sofre nenhum tipo de degeneração. Ela não sofre nenhum tipo de alteração que venha a nos levar novamente ao estado em que nós vivemos hoje, que é causado pelo pecado, pela mancha do pecado. Então nós estamos falando de uma realidade que é permanente. Nós estamos falando de uma realidade que ela vai ser contínua e ela não vai sofrer alterações próprias da corrupção pecaminosa. E também ela é imarcessível, ou seja, inalcançável, algo que ninguém pode tocar, ninguém pode ir lá e tirar. Nero não podia tirar isso dos nossos irmãos. Covid ou qualquer outro tipo de mazela que nós venhamos a passar na vida, mesmo perdas muito, muito tristes em nossa vida, de um filho, de um parente próximo, como um pai, uma mãe, todas essas questões, todas essas perdas, todas essas tristezas, elas não são capazes de nos roubar aquilo que Deus está guardando. E essa é outra questão importante. Ela está reservada nos céus para nós. Isso tem sido guardado por Deus, isso tem sido mantido por Deus, isso tem sido garantido por Deus. Não são as circunstâncias terrenas, não são os nossos modos de vida que vêm a garantir que as coisas estejam no seu devido lugar. É o Senhor. E o Senhor tem nos guardado, ele nos diz. E Pedro fala que nós temos sido suportados, sustentados pelo poder de Deus. E isso é muito bom de saber, porque se nós olharmos para a nossa fé, se nós olharmos para as nossas capacidades, nós sabemos que nós não conseguimos nos sustentar devidamente. Mas o Senhor nos sustenta. A mão do Senhor está nos guiando e nos direcionando. Está nos guardando de perdermos a fé. E isso é interessante. Pedro ele não vem com um discurso como que Deus vai nos livrar das mazelas, como que Deus vai nos resolver esses problemas e não passaremos mais por essas tristezas. Não. Pedro, apesar, a despeito das tristezas, faz-nos olhar para além dessas tristezas. Não mentindo, não trazendo promessas vazias de que Deus nunca havia feito, de que ele vai evitar que o mal nos atinja, de que ele vai evitar que as mazelas venham a trazer problemas para nós. Não. O guardar de Deus significa que ele nos manterá firmes na fé. Porque, em regra, quando estamos com um problema, pensamos que a coisa mais importante é resolver o problema. Por exemplo, agora o mais importante é encontrarmos uma vacina, uma cura, passarmos esse período de uma contaminação do Covid e que finalmente possamos prosseguir com nossas vidas. Temos a impressão de que isso é o mais importante. Mas Pedro não coloca dessa forma. Ele nos mostra que o mais importante é mantermos a fé. O mais importante é continuarmos firmes e inabaláveis, e é nesse sentido que Deus nos guarda. Ele não nos guarda, portanto, numa situação de conforto, mas ele nos guarda a fé. Ele nos guarda fiéis a Ele. Ele nos guarda como guardou Estevão, que mesmo diante das ameaças e vendo as pedras chegando, sentindo o peso dessas pedras e finalmente sucumbindo às pedras, ele não deixou de testemunhar a Deus. Ele não perdeu a sua fé. Essa é a grande questão. Essa é a grande promessa. Esse é o grande objetivo. As mazelas vão vir. Nós seremos atingidos por doenças, por violências, nós seremos atingidos por problemas financeiros, por guerras. Cristão pode ser afetado por qualquer problema nessa vida. Mas aquilo que o cristão mais deve temer é perder sua fidelidade, é perder a sua fé diante de Deus. E é isso que Deus está nos guardando, e é isso que Deus está nos mantendo. Que mediante a fé
nós temos sido guardados. A fé é aquilo que Deus nos utiliza para nos fazer justamente olhar para além das circunstâncias difíceis. A fé que nos faz entender que existe uma realidade maior, superior, que engloba essa realidade em que nós vivemos, física, transitória e temporal, que nos traz circunstâncias como as que nós estamos vivendo agora. Então, isso é tão poderoso que Pedro diz algo que parece impossível em tempos difíceis. Nisso, exultais. Exultar é uma alegria realmente grandiosa. Exultar é uma demonstração de alegria realmente enfática. Ele não está falando de simplesmente aquele sorrisinho no canto de boca, né? É verdade, né? Nós somos salvos. Não, ele está falando de algo poderoso. Ele está falando de uma externização de uma alegria real e plena. Exultar é explodir de alegria. E explodir de alegria porque nós temos a certeza de que não importa a circunstância que estejamos vivendo, elas são breves, elas são simplesmente temporárias. São apenas provações, que a cada uma que nós passamos e que mantemos a fé, demonstramos o valor da nossa fé. Estamos, de fato, depurando a nossa fé. Estamos realmente tirando aquelas coisas que não são essenciais na vida e permanecendo com aquilo que é fundamental na vida. Esse é o valor dos momentos difíceis. Eles nos ajudam a perceber o que realmente tem importância, aquilo que realmente precisamos. Nós não precisamos, de fato, para sermos felizes, nem mesmo de nossa saúde, porque sabemos que, ao morrermos, estaremos com Cristo, como dizia Paulo, infinitamente melhor do que qualquer coisa que esse mundo pode nos trazer. Então nós estamos diante de uma realidade que a fé nos abre diante dos nossos olhos e por isso podemos exultar, por isso podemos nos alegrar. Eu posso estar sendo perseguido, eu posso estar sendo morto, eu posso estar passando por uma doença terrível. Esses dias eu estava com dengue aí, graças a Deus, já estou curado, já estou bem, mas nenhuma dessas coisas, nenhuma dessas circunstâncias rouba-me a fé, rouba-me a alegria de que Cristo Jesus vai voltar, de que Cristo Jesus me tomará para si, de que morto agora eu estarei no seio de Abraão, eu estarei na presença de Deus. Por isso a nossa fé tem demonstrado esse valor precioso, muito mais precioso do que ouro, mesmo ouro apurado por fogo, para que no fim isso tudo vai redundar em louvor, em glória, em honra na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós seremos aqueles que estaremos de pé. Enquanto o ímpio, enquanto aquele que rejeita o Senhor, ele vai correr da presença do Cordeiro, ele vai pedir para que os montes caiam sobre ele, porque grande é a ira do Cordeiro, como nos escreve Apocalipse capítulo 6. Nós seremos aqueles, conforme Apocalipse capítulo 7, que estaremos de pé, honrando, louvando, adorando, bendizendo a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e não temendo a sua chegada. Então isso tudo vai redundar nesse louvor, isso tudo vai redundar nessa honra que é dedicada a Cristo, que tem seguidores, pessoas que o amam, que creem nas suas promessas a tal ponto de entregarem suas vidas, a tal ponto de abandonarem seus lares para não abandonarem sua fé. Isso é preciosíssimo. E isso é grandioso, porque estaremos sendo usados para testemunho da pessoa de Jesus Cristo. Então os nossos sofrimentos, as nossas mazelas, as nossas angústias podem se transformar em momentos de testemunho. E aí também está o outro valor dos momentos difíceis da vida. É quando nós damos uma resposta de fé. É quando nós testemunhamos o nosso Senhor Jesus e dizemos: vale a pena continuar com Jesus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E é por isso que Pedro chama essa alegria de uma alegria indizível. Uma alegria que você não tem como expressar, você não tem como explicar, você não tem como colocar em palavras diante da profundidade da grandeza daquilo que Deus faz. Conseguimos apenas fazer descrições de grandeza, descrições de beleza, mas nós não conseguimos, de uma forma plena, resumir numa única palavra
dizer aquilo que Deus tem reservado para nós e como isso nos alegra e como isso de fato nos anima, que é muito melhor do que simplesmente podermos retornar às nossas aulas, aos nossos trabalhos. Tem gente até que está achando bom, né? Ou retornarmos ao nosso dia a dia de diversões, de lazer, de shopping center, de poder andar pela rua. Há algo muito melhor nos aguardando na pessoa de Jesus Cristo. E é essa salvação da nossa alma. Mesmo em meio a essas circunstâncias, temos que nos lembrar que nossa alma está segura nas mãos de Jesus. Muitos estão temendo aí a doença. E de fato, ela pode se aproximar de nós e, quem sabe, ceifar algumas vidas de pessoas queridas ou as nossas próprias vidas. Mas as nossas almas estão nas mãos do Senhor. E Jesus nos ensinou a quem devemos temer. Homens matam o corpo, a doença mata o corpo, mas Deus é aquele que tem poder para, matando o corpo, lançar a alma no inferno. Mas, pela fé, estamos em Cristo Jesus, renovados para uma viva esperança. Portanto, nós já não tememos, nós não temos essa expectativa de um inferno, nós não temos a expectativa da condenação de Deus, nós temos a expectativa da salvação em Cristo Jesus. Portanto, se alegre, portanto, se anime, porque ainda que seu lar possa vir a ser atingido, isso de modo algum vai abalar a herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que está reservada nos céus, que para nós que estamos sendo guardados pelo poder de Deus. Querido Deus, te abençoe. Tenha essa palavra de ânimo para essa noite e, precisando, conte com o seu pastor.